quero convidar os irmãos, mesmo assentados, a abrir suas Bíblias nos dois últimos versículos do livro de Atos dos Apóstolos. I want to invite everyone to open your Bibles in the two last versículos of Acts. Então, é Atos 28, 30 e 31. It's Acts chapter 28, verses 30 and 31. É assim que lemos. A minha tradução é NVI. Coincidentemente também é minha. Pois é, tá vendo? Essas cristocidências. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. For 2 whole years, Paul stayed there in his old rented house and welcomed all who came to see him. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. Boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God and talked about the Lord Jesus Christ. Deus abençoe a sua palavra lida no nosso coração. And God bless the word that we just hear. Em quase todas as traduções em português, desse último versículo, o versículo 31, aparece a expressão sem impedimento algum, seja no meio do versículo ou no final do versículo. So in most of versions appears in no matter if it's on the beginning or in the end of the verse, say without the hindrance. Nesse caso, o tema da palavra dessa manhã é sem impedimento. So the theme of the preach this morning is without hindrance. Vamos falar todo mundo sem impedimento? No 3, 1, 2, 3. Sem impedimento. Será que alguma coisa pode impedir a vontade de Deus de ser feita? Can anything be a hindrance to avoid the God's will? O livro de Atos termina então com essa expressão, sem impedimento algum. The book of Acts finish with the expression without hindrance. Não há uma conclusão formal, como é próprio dos outros livros da Bíblia, que termina com saudação, bênção apostólica ou coisa que o valha. The other books of the Bible finish at the end of the books finish with a salute or something more formal, but this specific book of Acts doesn't finish like that. Parece que o livro de Atos ele não terminou. Looks like the book of Acts didn't finish. Parece que ainda havia algo a ser escrito depois desse versículo 31. It looks that something was still to be written in the book of Acts. Parece ser então uma intenção do Espírito Santo de Deus que a pregação de Atos dos Apóstolos ainda continue. So looks to be a intention of the Holy Spirit that the preach that is in the book of Acts keep continuing. E é interessante que esse livro, que conta a história das perseguições do período pós-Jesus Cristo ou depois de Jesus Cristo, termine assim. It's interesting that the book speaks to us related the persecution that the disciples suffer just end like that. O que nos leva a pensar então sobre isso? So what we have to think about it? Que nada pode impedir que a vontade de Deus ocorra quando usamos a estratégia de Deus. That nothing can stop the God's will to happen when we use the right strategies. O contexto é o seguinte: Paulo está vindo de Jerusalém para Roma, preso. So Paul came from Jerusalem to Rome. E
depois de passar por uma tempestade e vários problemas na viagem, And after a storm and a lot of other problems in the travel, eventos que pareciam tentar impedir que ele chegasse a Roma, was events that was trying to make them stop to they make to Rome. agora o encontramos em Roma, numa casa alugada, Now they are in Rome in a rented house, e mesmo preso, and even in jail, ele prega sem impedimento. he preached without any hindrance. Interessante isso, não? Como alguém que pode estar preso, não ter nenhum impedimento para pregar. It's interesting to see that even someone in the jail has no hindrance to preach. E por que nada impedia Paulo? Why nothing stops Paul? Porque ele usava uma estratégia dada por Deus. Because he used a strategy that was given that God gave to him. Que estratégia era essa? What was that strategy? Ele usava a sua casa como lugar da pregação. They used their house, his house, to a place for preaching. Se não, vejamos o que diz o verso 30. Let's see what is in the verse 30. Paulo, por 2 anos, permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. For 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. Veja que ele faz da sua casa o quartel-general da ação do Espírito Santo. He make this house like the HQ of the Holy Spirit. Quem pode impedir alguém de ir à sua casa? Who can stop someone to go for your house? Ninguém. Nobody. Pode ser que alguém que você tenha convidado jamais venha aqui a esse espaço de cultos. Probably someone that you invite never come to this specific place. Mas as nossas casas, qualquer pessoa pode ir. But in our houses, any people can go. Me alegro, por exemplo, de ver que os irmãos aqui trabalham com o PGM, né, o Pequeno Grupo Multiplicador. I'm happy to see that here the brothers and sisters who works with small groups in the houses. Há um, por exemplo, em Portimão, acompanhei e vi, essa linda cidade aqui perto. Has one in Portimão. Então, essa é uma estratégia que Paulo já usava antes de ir para Roma. So this is a strategy that Paul was already using before come to Rome. Vamos olhar rapidamente o que a Bíblia diz em Atos, no capítulo 2. Let's see what the Bible say in chapter 2. Capítulo 2, versículo 46, diz The verse 46. que eles partiam o pão em casa. Estava se referindo à igreja. Eles não tinham um templo. It say they broke the bread in the homes. They didn't have a temple. They did this in the houses. E no verso 47 do capítulo 2 ainda, In the verse 47 in the same chapter, diz: e todos os dias acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. and the Lord added to the number daily those who were being saved. Ou seja, não era uma reunião semanal, So this isn't a weekly meeting. mas todos os dias. Was daily every single day. Eu sonho lá em minha igreja, talvez o pastor Marcos sonhe com isso aqui também. I dream to go in a church. De um domingo eu chegar no púlpito e ao invés de pregar para fazer um apelo no final, que eu ainda faço apelo, And one day in Sunday, instead of make an appeal in the end of the celebration, antes de pregar, eu perguntar quantos aceitaram a Jesus durante a semana nas reuniões familiares, e várias pessoas se levantaram. I ask who accepted Jesus in the family meetings during the week, and a lot of people stay in the feet. Era assim no cristianismo primitivo. That how was happening in the primitive Christianity. Em Atos 16, In Acts 16, versículo 15, in the verse 15, encontramos Paulo chegando à cidade
de Filipos. we saw Paul came to the city of Philippi. E ali, na Macedônia, ele então inicia uma igreja na casa de uma mulher chamada Lídia. So there in Macedonia, he started a church in the house of a woman called Lydia. Ainda em Atos 16, versículo 31, In the verse 31, vemos Paulo, que depois de preso, e os irmãos conhecem a história do terremoto que aconteceu e o livrou da prisão. we see here the history after Paul going to jail, that you know what happened, the earthquake, the shake that happened in the prison. E depois disso o carcereiro se converte, toda a sua casa. And then the jailer and the jailer's house converted, be saved by Christ. Mas antes disso, But before that, o carcereiro havia perguntado a Paulo: Senhores, o que eu posso fazer para ser salvo? the jailer asked for Paul You know- and the disciples, what I have to do to be saved. E no verso 31, capítulo 16, In the verse 31, Paulo responde: Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. he said, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Veja, nem a prisão impediu Paulo e Silas de pregar o evangelho. So not even the jail stops Paul to preach in the gospel. Nada pode impedir o progresso do reino quando estamos usando a estratégia correta. Nothing can stop the continue of the kingdom when we are using the right strategies. No capítulo 20 de Atos ainda, In the chapter 20 of Acts, versículo 20, in the verse 20, Paulo mais uma vez fala dessa estratégia. Paul also said again about this strategy. Ele diz: Não deixei de ensinar a vocês publicamente e de casa em casa. He said, Pode ser, 20. you know that I have not hesitated to preach anything that would be helpful to you, but have talked to you publicly and from house to house. Publicamente, de casa em casa. Essa era a estratégia de Paulo no início do cristianismo e é também a nossa hoje. Publicly and house to house, that was the strategy of Paul in the time, and also this is our strategy nowadays. Agora há pouco, na escola bíblica dominical, aprendemos sobre heresias. In the school, a bit early, we was learning about Falsa doutrina. about the something that wasn't the truth. Yes. Esse ensino é muito importante. This school is very important. Vindo agora, em pleno aeroporto em São Paulo, pouco antes de fazer o check-in, foi abordado por alguém que vendia um livro. Ele não dizia que livro era aquele, de quem era, só que era um livro importante para a nossa vida. When I was in São Paulo airport, I was approached by someone that was selling a book, but he didn't say what was the theme of the book. Eu então perguntei, mas esse livro é de alguma ONG, de alguma causa, de alguma religião? So I asked if this book is from any ONG or any religion or something. E ele respondeu: é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. He said, "Is the alguém sabe o que é Adventista? Okay. Obrigado. Is the church of the Adventist Church of the Seventh Day? Isso. E eles fazem isso abertamente no aeroporto. And they do this openly and publicly in the airport. Já aqui em Portugal, Here in Portugal, estávamos em Óbidos.
We was in Abydos, um lugar muito lindo. in a very beautiful place. E logo na entrada da cidade, para ver o castelo, né? And the opening of in the door, the beginning of the city when it was the castle, Havia então também pessoas vendendo literatura also have some people who was selling some books para melhorar sua vida, to improve your life. mas em letras miúdas, pequenas, eram as testemunhas de Jeová. But in the little word was saying that was the Jeová. Witness. Testemunho de Jeová seria Jehovah Witness. the Jehovah Witness. Eles estão pregando sem impedimento nenhum. They are preaching without any hindrance. E nós que pregamos a verdade, And we are preaching the truth. estaremos impedidos? Are we with hindrance? Não, as nossas casas são a estratégia de Deus para implantar o seu reino no mundo ainda hoje. Our houses are the strategy of God to preach the gospel in this world. Essa é a estratégia de Deus. E graças a Deus que vocês a estão usando aqui. And these are the strategy of God, and thank Lord that we are using here. Mas há uma segunda lição que podemos aprender. And also a second lesson we can learn. É que nada pode impedir uma missão dada por Deus de ser cumprida. That nothing can stop a mission that was given to be fulfilled. E essa igreja tem uma missão nessa cidade, And this church have a mission in this city. que é pregar o reino de Deus. That is the preaching the gospel in the city. É isso que Paulo fazia. No versículo 31 do texto que lemos, diz que ele pregava o reino de Deus. E o que é o reino de Deus? É o governo de Deus no mundo. In the verse 31, he said that he was preaching the kingdom of God. And what is the kingdom of God? His kingdom in this world. Implantar o reino de Deus no mundo é implantar o governo de Deus no mundo. Is to implement the government of Jesus, of God in the world. O mundo precisa do reino de Deus. The world needs the government, the Jesus government. E disse Jesus: o reino de Deus está entre vós. Jesus said God's kingdom is with us. Essa missão, ela é dada por Deus e é encorajada pelo nosso Senhor. This mission is given by God and is encouraged by Jesus. Abra sua Bíblia em Atos 23. Open your Bibles in Acts 23. O contexto aqui é Paulo está sendo julgado, ele está preso de novo. So Paul are being judging. He's on jail. He was on jail Mais uma vez. again. E ele está então esperando para ser morto, no capítulo 23 de Atos. He was waiting to be dead in the chapter 23. Havia um plano para matá-lo, Had a plan to kill Paul. mas no versículo 11 lemos o seguinte: But in the verse 11 say that na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. The following night the Lord stood near Paul and said, take courage, as you have testified about me in Jerusalem, you must also testify in Rome. Percebeu a grande verdade que está nesse versículo? See the truth that is right in this verse? Ele pensava que iria ser assassinado, morto. He was thinking that he would be killed. Mas o Senhor apareceu para ele. Não foi um anjo, foi o próprio Senhor. But God appeared to him, wasn't an angel, was himself, E disse a ele: and said, coragem, take courage,
porque assim como você falou a meu respeito em Jerusalém, because as you have testified about me in Jerusalem, você vai falar em Roma. so you must also testify in Rome. Esse é um chamado, This is a call, mas não é apenas um chamado, but isn't just a call. é a certeza do chamado. It's the certain of the call. Deus estava dizendo a ele: God was saying to him, você não vai morrer, you won't die. coragem, Take courage. você vai para Roma. You will go to Rome. Ele sabia que ia para Roma. He knew that he was going to Rome. Ele podia então tirar toda aquela preocupação de morrer no dia seguinte. So he didn't have this preoccupation, this worry to be killed the next day. Isso aconteceu também em Atos 27. Você pode ir lá comigo? And E eu já estou caminhando para o final. And this also happened in Acts 27. Em Atos 27, quando ele está viajando para Roma, atravessando o Mediterrâneo, When he was traveling to Rome, aconteceu uma tempestade. happened a big storm. O navio quase sossobrou, quase afundou. The cruise was the ship almost crashed, almost disappeared. Mas Paulo, mais uma vez, sabia que ele não morreria ali, porque ele precisava chegar em Roma. So but Paul again already knew it, that he wouldn't die in that day because he needed to go to Rome. Em Atos capítulo 27, estou procurando. Sim, verso 23, né? Aqui está errado, não é 14 não, é 23. So in the chapter 27, in the verse 23, Depois de várias noites sem ver as estrelas e de vários dias sem ver o sol, after a lot of nights without seeing the stars and a lot of days without seeing the sun. aliás, no verso 22 ele diz assim: So in the verse 22, he said that. mas agora peço que tenham coragem. But now I urge you to keep up your courage, Ninguém vai morrer. because not one of you will be lost. Vamos perder somente o navio. Only the ship will be destroyed. E ele continua, verso 23. Digo isso porque na noite passada um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos os que estão viajando com você. Last night, an angel of the God, whose I am and whom I serve, stood beside me and said, "Do not be afraid, Paul. You must stand trial before Caesar, and God has graciously given you the lives of all who sail with you. So keep up the courage, man, for I have faith in God that it will happen just as he told me." No capítulo 23, Jesus apareceu para ele e disse: coragem, você vai a Roma. In the chapter 23, Jesus appeared to Paul and said, "Courage, you will go to Rome." No capítulo 27, um anjo relembra ele: coragem, você vai até o imperador. In the chapter 27, an angel remembered him, courageous, you will go to Rome, you will go to to Caesar. E agora o próprio Paulo diz aos companheiros de viagem: coragem, ninguém vai morrer. And now Paul say to all of those who are traveling with him, courage, no one will die. Veja que em situações limite ou de grande crise, Deus reforça o seu chamado sobre a vida de Paulo, de que nada poderia impedi-lo de cumprir o propósito dele. See, when the crisis happened, God appeared to us to show that no one
will be a hindrance to stop our work. Talvez você já se sentiu assim um dia, desencorajado, triste, preso por alguma situação e pensasse, não posso romper essa barreira, não posso ir além. And maybe sometimes you already experience that feeling that you was think with yourself that that you was without courage, that you won't make it, that you won't do it. Mas Deus me mandou hoje para dizer para você, coragem, But God sent me today to say, courage. você precisa ir a Roma. You have to go to Rome. E Roma não é literalmente Roma, embora possa até ser, mas é o ponto onde Deus quer que você chegue para cumprir a vontade dele. And Rome is not literally home, maybe sometimes can be, but it's the place that God wants you to go to make His will. Fui pastor por 25 anos de uma mesma igreja em Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais. I was pastor for 25 years in Belo Horizonte, that is the capital of Minas Gerais. Foi uma igreja que começamos, né, num apartamento com 5 pessoas apenas. Was a church that we started in an apartment with only 5 people. E deixamos lá em 2019 com cerca de 600 pessoas. And we live there in 2019 with 600. about 600 people. Mas eu me lembro de uma vez, quando ainda estávamos bem no início, I remember one day that when we are in the beginning, que eu fiquei sozinho, porque as outras 4 pessoas tinham ido numa outra igreja, num outro programa. that I was alone because the other 4 people was in other church, was going other church. Tínhamos assim um espaço que seria a metade desse que temos aqui. We have a place that is about half of what you have today, E eu estava sozinho, and I was alone no primeiro banco. in the first seat. E eu estava muito triste, porque eu pensava que Deus tinha me colocado em alguma coisa que eu não devia estar, que eu deveria voltar para a minha igreja, onde eu tinha muitas pessoas, de onde eu vi para começar esse trabalho. And I was very sad thinking that maybe God's will isn't that I should come back to where I was. Eu estava desencorajado, I was without courage, pensava em desistir. thinking to give up. E sentado no primeiro banco eu ouvi alguém chegando, algumas pessoas, alguns passos. And sitting in the first seat, I was hearing some footsteps, that was some people coming. Eu olhei para trás, And I look back, eram 2 homens. was 2 men, Eram 2 homens bêbados. was 2 drunk men, E eles entraram. and they come in. Eu rapidamente os recebi, And I quickly received them mandei que sentassem, and asked them to sit, corri para o púlpito, run to the pulpit para pregar. to preach. E preguei. And I preached. Fiz o apelo no final. And I made the appeal in the end. Quem quer aceitar Jesus, vem à frente. Who wants to accept Jesus, come here in front. Os 2 vieram. Both come. E foi a única vez em que eu tive 100% de adesão na pregação. Nunca mais. It was the only situation that I received 100% of acceptation of Jesus. E orei por eles e terminamos o culto. Você fez o trator, No problem. Continue. Ao vivo é assim mesmo. Orei por eles e eles... Ainda bem que o livro tem plástico. And I prayed to them. E quando saímos... And when, Sei que já estava na hora do sopro. when we exit,
Eles me ajudaram a fechar a porta de aço, muito pesada. They helped me to close the door that was very heavy. Eles bêbados eram mais fortes do que eu, sóbrio. They was drunk, but they was stronger than me that wasn't drunk. Mas lá fora, depois, eu perguntei a eles por que eles, logo naquele dia, vieram, entraram. Por que não fizeram isso antes, se a gente estava ali todos os domingos? And when I was acting, I asked to them, why in this specific day you came to this church when we was here every single Sunday? E o menos bêbado deles And the less drunk of them respondeu: respond, nós ficamos o dia inteiro no bar, bebendo, we was in the whole day being drunk. e agora in the a bar, gente está voltando para nossa casa. and we was come back to home. Vimos você sozinho cantando aí dentro, We saw you alone singing. ficamos com pena e entramos. We was feeling sad and we joined. Naquele dia em que eu queria desistir, In that day that I wanted to give up, no dia em que eu ia desistir, in the day that I would give up, Deus enviou 2 anjos, Jesus sent me 2 angels, bêbados, é verdade, né? a bit drunk, Para me dizer: to say me, coragem, courage, coragem, courage. coragem. Eu não estou bêbado hoje. I'm not so drunk today. Amém. Mas eu vim te dizer a mesma coisa que lá atrás o Senhor me disse: coragem. But I came here to say Coragem. the same thing that they say before. As Courage. tempestades que nós cantamos agora há pouco, elas não têm o poder de impedir o propósito de Deus. The storms that came, as we seen before, don't have the power to stop Muito God's pelo will. contrário. Is actually the opposite. Elas têm o propósito de nos preparar para os novos desafios. They have the intention to to prepare us for the challenges. Quando Jesus chamou os discípulos para ir para o outro lado do mar da Galileia, When Jesus called the disciples to go to the other side of the sea, Galileia, sim. in Galilee City, Eles enfrentaram uma forte tempestade também. they was going through a big storm as well. Eles ficaram muito preocupados. They was very worried. Acordaram Jesus: They wake up Jesus. não se te dá que morramos? Don't you care that we die? Jesus We die? acordou, Jesus wake up mandou que o mar se acalmasse, and ordered to the sea to be calm, que o vento parasse, the wind to stop, mas disse aos discípulos: but said for disciples, vocês não têm fé? don't you have faith? Será porque Jesus perguntou isso? Why they ask this? Que fé que Jesus queria que os discípulos tivessem? What faith that Jesus want for the disciples have? Mandar o É. vento cessar? Order the wind to stop, Falar com o mar para se acalmar? speak to the sea to be calm, Talvez. maybe. Mas a fé que Jesus exige dos seus discípulos But the faith that Jesus wants from the disciples, é que eles creiam no chamado. that they believe in the call to preach the gospel, E o chamado era: and was, vamos para o outro lado. let's go to the other side. Não foi: vamos morrer afogados. Wasn't no, let's go die drowned. Eles precisavam crer que ainda que o barco afundasse, eles chegariam do outro lado. They had to believe that even if the shipwreck drowned, everyone would make it to the other side. Porque o chamado é a garantia da vitória.
Because the call of Jesus, of God is the guarantee of victory. Qual é o seu chamado? What is your call? Qual o chamado dessa igreja? What's this church call? O que tem te impedido de seguir a Jesus? What is become a hindrance to that avoid you to follow Jesus? O que tem impedido você de cumprir ou desenvolver o seu ministério? What is avoiding stopping you to keep preaching the gospel? O maior impedimento de Deus The biggest hindrance of God somos nós mesmos, is ourselves. quando não obedecemos o seu chamado. When we don't obey their call. E Jesus His call. diz hoje a você: coragem. Jesus said to us, courage. Diz a essa igreja: coragem. Say to this church, courage. Diz ao seu pastor e à família: coragem. Say to the pastor and his family, courage. As tempestades virão, The storms will come, mas vocês vão chegar em Roma. but they will come, Glória a will make Deus. it to Roma. Muitos impedimentos podem surgir, A lot of hindrances can come, mas o propósito de Deus será cumprido na sua vida. but the God's will always happen in our lives. Vamos orar. So let's pray. Se de alguma maneira você quer dar uma resposta a essa palavra, se de alguma maneira você sente que o Espírito Santo falou no seu coração hoje pela manhã, If you are feeling that in some way the Holy Spirit are speaking to you this morning, aí mesmo onde você está, você pode se colocar em pé, que eu quero orar pela sua vida. there please keep in your feet, please. Em And nome I de want Jesus, se apresentar a Pray for você, you. assim como eu, no dia em que queria desistir, no dia que eu queria parar, o Senhor me disse através daquelas duas pessoas: coragem. Eu vim hoje dizer a vocês: coragem, coragem, sigam em frente, não desanimem, nem diante da tempestade. O Senhor está com vocês, Ele vai à frente. E não é a tempestade que vai parar o propósito de Deus na sua vida, na vida dessa igreja, nem no seu ministério. The same that happened before with the two angels that appeared to me saying courage, this still happening today. So courage. Vamos orar. So let's pray. Senhor Deus, Dear Lord, muito obrigado pela Tua presença sempre conosco. thanks to your presence that is always with us. Naqueles momentos mais difíceis, In these very difficult moments, quando parece que a tempestade vai nos vencer, when it looks that the storm will win in us, e o Senhor pessoalmente ou por meio dos seus anjos sempre nos diz: coragem. and you can yourself or with your angels saying courage. E nós estamos encorajados nesta manhã pela Tua palavra. We are encouraged with your word this morning. Visita cada uma dessas pessoas que estão em pé. Visit every single person that is on his feet now. Completa na vida delas, Pai querido, o chamado do Senhor para elas. Complement the call of the Holy Spirit calling these people. O Senhor sabe qual é o chamado, e eles também sabem. You know what they call for these people, they also know. E se alguém aqui nesta manhã And if someone this morning está fazendo o propósito de seguir ao Senhor Jesus, are making the purpose to keep following Jesus, abençoa também essas vidas. also bless these lives. Salva em nome de Jesus. Save in Jesus' name. E escreve os seus nomes no seu livro bendito. And write names in the whole book. E que no nome de Jesus In the name of Jesus, saiamos daqui hoje we exit today. certos With serves da sua presença, of your presence, do seu poder of your power, e do seu propósito. and your purpose. Em nome de Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe.